Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. E o nosso convidado de hoje é o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, que dispensa maiores apresentações. Prefeito, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Muito boa noite, Rodolfo. Boa noite. Nós vimos agora há pouco o noticiário dessa greve de hoje, 2 horas dos ônibus em São Paulo paralisaram os terminais. As empresas oferecem 7,21% de aumento salarial e os motoristas pedem inflação mais 7%. O senhor acha razoável esse pedido dos motoristas? Acha que nós vamos ter mais problemas de greve em São Paulo, de ônibus? Olha, é sempre um drama muito grande para a população quando tem uma interrupção de qualquer serviço essencial. Então, o apelo que a Prefeitura sempre faz aos trabalhadores é, sem deixar de reivindicar seus direitos, observar que o direito do trabalhador, do cidadão, é de ter o serviço à disposição. Tanto é que a Justiça, nesses casos de serviços essenciais, sempre recomenda ao sindicato manter a operação. 50%, ainda acho que é a lei, né? Restrita, mas manter a operação. Então, esse é o apelo que fica da Prefeitura aos trabalhadores e, obviamente, que a gente sempre fala com os empresários para que, enfim, tentem, na medida do possível, atender a reivindicação dos trabalhadores. Obviamente que é uma situação mais difícil esse ano, uma situação de mais crise, mas nos anos anteriores nós não tivemos greve. Tivemos um dia de paralisação, se chegou a um acordo. No ano retrasado, no ano passado, foi feito um movimento de quem perdeu a Assembleia. Você lembra disso? Lembro. Houve o acordo foi aprovado em Assembleia e quem perdeu em Assembleia provocou uma pane na cidade. Eu penso que com bom senso, a população vai ser atendida e as partes vão chegar a um entendimento. Prefeito, nessa sua resposta, o senhor já levou para um tema nacional. O senhor falou de um ano difícil por causa da crise. Especialmente difícil porque o governo do PT, o seu partido, tem uma política de ajuste fiscal que é claramente recessiva. Aumento dos juros, está criando desemprego, está criando queda nas vendas de tudo. Qualquer produto hoje se vende menos no Brasil do que se vendia 6 meses atrás. O senhor apoia essa política do PT? Olha, o que se imagina é um freio de arrumação para a retomada do crescimento, não é? Você lembra que em 2003, o próprio presidente Lula, que foi o presidente que mais fez a economia crescer, a economia durante o governo do presidente Lula cresceu a quase 5% ao ano. É o dobro, mais do que o dobro do seu antecessor. Mas no seu primeiro ano ele foi obrigado a fazer um ajuste em função de como recebeu o país. Agora a presidenta Dilma está dizendo que em função do fato de que a crise internacional não foi inteiramente debelada, o Brasil está enfrentando dificuldades. Ela própria assumiu também alguns problemas do primeiro mandato que precisavam ser resolvidos. O discurso oficial é de que é um freio de arrumação para a retomada do crescimento. Se for isso, todos os brasileiros têm que apoiar, né? Agora, mas nós não podemos abdicar do crescimento rapidamente, né? O senhor fala do discurso oficial, todos temos que apoiar, mas o senhor entrou na justiça contra a União para não pagar a dívida. É verdade. Olha, eu sempre deixei claro que, independentemente de interesse partidário, a população de São Paulo tem que estar à frente, porque eu sou prefeito da cidade de São Paulo. Eu tenho que defender o interesse do paulistano acima de qualquer outro interesse, né, partidário ou o que for, né? Então, eu, seguindo inclusive o exemplo do Rio de Janeiro, que reivindicou os seus direitos na justiça, eu segui o exemplo e também reivindiquei. Acho que eu cumpro o meu dever de prefeito da maior cidade do país, defender os interesses da cidade. Mesmo porque o ano que vem tem eleição. Não, mas independe disso, porque quem vai sentir os efeitos da medida que eu tomei são as futuras administrações. E eu quero deixar claro, São Paulo liderou um processo de renegociação da dívida com todo o Congresso Nacional, obteve apoio de todos os partidos e a sanção do projeto pela própria presidente. A dívida de São Paulo vai ser reduzida em 40%. Sem isso, nós não temos futuro. Então, eu estou defendendo o futuro de São Paulo e conto com a compreensão do governo federal de que cumpro minha obrigação fazendo isso. Quando o senhor confirmou que viria ao Jornal da Gazeta, eu comecei a olhar material da prefeitura e tal, e vendo a sua
a sua predileção pelas ciclovias, eu lembrei do Washington Luiz, que na década de 1920, dizia que governar é abrir estradas. O senhor, por que o senhor tem essa política tão deliberada de fazer as ciclovias? E a gente já viu, a gente outro dia mostrou numa reportagem aqui, nós fizemos uma contagem na Faria Lima. A Faria Lima talvez seja a única ciclovia da cidade em que há uma utilização que justifique a obra. Nas outras, com todas as pessoas com quem a gente conversa, o senhor, ao andar na cidade de São Paulo, certamente vê as ciclovias vazias. Por que isso? Rodolfo, minha predileção, eu sou o prefeito que mais fez faixas de ônibus na cidade de São Paulo. Então, predileção por transporte público. Se somar tudo que fizeram no passado, não dá o que eu fiz em 2 anos. Se somar o que fizeram em calçada, não dá o que eu vou fazer até o ano que vem. Estou ampliando o programa de calçadas, 1 milhão de metros quadrados de calçada nova na cidade de São Paulo. E a ciclovia é uma tendência internacional. Você não vai ter mais ciclista na ciclovia do dia para a noite, porque você não tem a malha cicloviária construída. A malha cicloviária mínima de São Paulo tem que atingir 500 quilômetros para que você interligue os bairros, as estações de trem e metrô, aos terminais de ônibus e os distritos entre si. Até lá, você tem uma política de fomento que vai ganhar espaço ao longo dos anos. Se você pesquisar o que aconteceu em Amsterdã, o que está acontecendo na Argentina, em Buenos Aires, o que aconteceu em Nova York, você vai ver que isso é um projeto realmente de médio e longo prazo. Se você quiser colher os frutos dessa política no curtíssimo prazo, é melhor não fazer. Mas eu não sou um prefeito que pensa o curto prazo. Eu aprovei o plano diretor da cidade de São Paulo para os próximos 16 anos. Mudamos a cara dos investimentos privados e estamos mudando a cara dos investimentos públicos na cidade de São Paulo para 2 décadas. Você não está habituado a ver prefeitos pensando longo prazo. Em geral, a pessoa assume um posto e já está pensando em outro. Eu estou pensando na cidade de São Paulo. Talvez você não me agradeça, mas teus filhos e teus netos vão me agradecer. Espero que sim, espero que o senhor esteja certo. É que hoje a população o mundo inteiro estaria errado se eu não estivesse certo. Mas é que o senhor compara São Paulo a Amsterdã, o senhor compara São Paulo a Nova York. Eu comparo. Mas qual é a renda per capita, por exemplo? Mas Buenos Aires está aqui do lado, vá até Buenos Aires, eu te convido. Se você quiser eu fui recentemente. O prefeito Macri, que está fazendo esse mesmo trabalho de abrir faixas de ônibus, ciclovias e calçadões para pedestres, está colhendo os frutos dessa política. Agora lá... Os frutos eleitorais? Os frutos políticos de uma aposta no futuro. Não é fácil fazer, né? Não é fácil fazer uma aposta no futuro em país subdesenvolvido, né? Nós estamos fazendo uma aposta certa, né, num país que ainda tem muito o que aprender com o mundo desenvolvido, mas está colhendo os frutos agora. O Peñalosa, em Bogotá, ele disse para mim, eu sofri 3, 4 anos antes de colher os frutos da política que você está fazendo em São Paulo. Então, fique firme, que São Paulo um dia vai te agradecer. Prefeito, o senhor mandou emissários negociar com usuários de crack na Cracolândia antes de fazer aquela ação? Porque isso foi noticiado. O senhor cometeu essa ingenuidade de acreditar numa negociação para evitar confronto? Olha, esse é outro programa de sucesso internacional. São Paulo é a primeira cidade do Brasil a adotar a política de redução de danos para dependentes químicos. Nós já conseguimos tirar da rua 500 dependentes químicos, alojando-os e oferecendo oportunidade de trabalho para essas pessoas, além do tratamento médico, indispensável para a redução de consumo e a liberdade frente ao uso da droga. Isso é um processo lento, é um processo demorado, mas é um processo humanitário da maior importância. Todas as ações anteriores à minha gestão fracassaram. Nós chegamos a ter 1.500 a 2.000 usuários de droga na região da chamada Cracolândia. Hoje, no pico, nós temos 300. Portanto, a redução de consumo lá foi da ordem de 80%. Então, eu peço ao telespectador que compreenda que dependência química é problema de saúde pública. Não é com bala de borracha, bomba e cacetete que nós vamos resolver o problema. É tratando essas pessoas. O cacetete, se for ter que ser usado, é contra o criminoso, o traficante que está vivendo da doença alheia, da dependência alheia. Prefeito. Então nós dividimos
O Estado cuida do combate à droga e eu cuido da saúde pública dos dependentes químicos. Prefeito, infelizmente nós já passamos de 10 minutos da nossa conversa, aliás, muito simpática, muito produtiva, espero, para o telespectador. Teríamos aqui muitos assuntos ainda para conversar. Desde já o convido para voltar ao Jornal da Gazeta quando possível e agradeço muito a entrevista de hoje. Boa noite aos telespectadores. Obrigado. Obrigado. Estela.